Olá. Fim da reeleição no Executivo e limitação para reeleições no Legislativo. Proibição de doações de empresas nas campanhas eleitorais. Candidaturas avulsas, voto distrital, voto facultativo. Na primeira semana de mandato, o senador Regufe, do Distrito Federal, apresentou 7 propostas de emendas constitucionais e outros projetos para promover uma profunda reforma política no país. Ele propõe, em resumo, eleições mais limpas e baratas. Senador, obrigado pela presença no estúdio. O resumo da sua ideia é essa mesmo? Eleições mais limpas, mais baratas, mais equilibradas? Primeiro, obrigado pelo convite, Silvio. Um abraço a todos os telespectadores da TV Senado. Acho que nós precisamos de uma reforma política profunda nesse país. Não é a única reforma que esse país precisa. Esse país precisa ter uma reforma do Estado, que nós tenhamos nesse país um Estado mais enxuto, mas ao mesmo tempo mais eficiente, com meritocracia no serviço público, com sistema de metas e resultados. Nós precisamos de uma reforma tributária que simplifique o nosso modelo e que reduza a carga tributária que hoje nós temos nesse país, que é a maior dos BRICS, maior que a da Rússia, maior que a da Índia, maior que a da China, maior que a da África do Sul. Mas nós precisamos também de uma reforma política. Nós precisamos de uma reforma política que mude a forma de se fazer política nesse país e mude esse sistema eleitoral, que é um sistema eleitoral onde a pessoa é dona do voto dela até o momento que ela põe o voto na urna. Depois desse momento pode acontecer qualquer coisa com o voto dela, inclusive o voto dela ir para alguém que ela não gostaria de forma alguma que esse voto fosse. Então nós precisamos fazer uma reforma política, e uma reforma política profunda. Sem ela, as outras não podem acontecer. Quer dizer, ela é a base dessa transformação do país. Sem a reforma política, as outras não vão ter sucesso. Ela é uma das reformas importantes, mas é a que eu chamo de mãe das reformas. E eu, ao chegar no Senado, eu protocolei um conjunto de propostas de emenda à Constituição e de projetos objetivos que mudariam a cara do nosso sistema político e mudariam a forma de se fazer política nesse país. Acho que as coisas, enquanto não se tiver uma reforma política profunda, as coisas nesse país não vão para frente. Porque o tempo todo você vai ter uma crise de representatividade. Claro que eu espero que no ponto futuro nós tenhamos cada vez mais mecanismos de democracia direta e cada vez menos democracia representativa, para que a pessoa possa participar diretamente. Talvez chegue um momento, daqui a 50 anos, não sei, que não precise nem ter Congresso Nacional, que as pessoas possam votar elas diretamente, através do seu celular. Mas hoje ainda precisa. Agora, não dá para ter um sistema eleitoral que não consegue pegar com clareza qual é a vontade do eleitor, onde o eleitor acaba de votar e quem se elege não é bem quem o eleitor gostaria, em vários casos. Então nós precisamos aprimorar esse sistema, nós precisamos de campanhas mais baratas, mais simples. Voto distrital é essencial para essa transformação? O voto distrital é uma das PECs que eu apresentei. É a PEC número 9 de 2015. Se divide os estados em distritos e cada distrito passa a eleger um parlamentar. O distrito seria um agrupamento de municípios, uma coisa assim? Seria um agrupamento de municípios. Então, você divide cada unidade da federação pelo número de cadeiras que aquela unidade da federação tem na Câmara e cada distrito passa a eleger um parlamentar. Dentro do Estado, os distritos teriam eleitorados aproximados em termos de tamanho, assim? Claro. Teria que ser uma divisão assim, claro. né? 10 distritos, 10% claro. do eleitorado aproximadamente de cada Com distrito. Com certeza. Assim. E por que o voto distrital, o sistema distrital, é melhor do que o atual, senador? Silvio, não existe sistema perfeito. Mas a gente tem que tentar construir um sistema eleitoral que torne a política mais acessível ao cidadão comum, que aproxime eleito de eleitor. O voto distrital, que, aliás, não é uma proposta original, uma proposta que já existe em vários países. Os Estados Unidos adotam o sistema distrital, do voto distrital. A Inglaterra adota o voto distrital. Quais são as vantagens do voto distrital? A primeira delas, ela dá uma chance maior ao cidadão comum dele poder ingressar na política. Hoje tem muita gente vendo a gente, que a pessoa fala assim, eu gosto de política, eu podia ser um bom político. Mas a pessoa começa a pensar, não, campanha cara, é trabalhosa,
as pessoas ainda vão ter uma imagem de mim errada, eu não tenho chance. Aí a pessoa não entra na política. Um sistema que faz com que as pessoas de bem não queiram entrar na política, não pode ser um bom sistema. Então, o voto distrital, quando ele reduz a área geográfica da campanha, ele torna a campanha mais barata, ele torna a política mais acessível ao cidadão comum, ele propicia que alguém que tenha boas ideias, mas que não tem uma estrutura, tenha chance de entrar na política. O meu exemplo mesmo, hoje sou senador, mas custou muito para eu conseguir entrar na política. Eu levei 3 eleições para conseguir ter um mandato de deputado distrital. Eu perdi a primeira, perdi a segunda, só ganhei na terceira. Justamente para entrar na política da forma mais digna que uma pessoa pode entrar. Por que é difícil? Porque é difícil o caminho para quem quer debater ideias. Entra na política quem tem dinheiro, um empresário com muito dinheiro, um representante desse. Entra na política um representante de uma categoria profissional, agora até de uma religião. Entra na política alguém que é famoso. Entra na política alguém que ocupou uma secretaria de Estado, que nomeou gente aberta e que por aqueles cargos que nomeou consegue ter voto. Agora, para quem quer debater ideias, para quem quer representar o cidadão, esse caminho é muito restrito. Então, o voto distrital, na medida que ele reduz a área geográfica da campanha, ele torna mais fácil esse acesso. Porque basta a pessoa fazer campanha ali, ficar conhecida ali. Quando a pessoa tem que fazer campanha no estado inteiro, favorece quem tem dinheiro. Então, essa é a primeira vantagem. Segunda, aproxima eleito de eleitor e eleitor de eleito. Você aproxima o representante do representado. Facilita a fiscalização do mandato do eleito, porque a pessoa só vai ter que fiscalizar um. E você facilita o contraditório das ideias. Nós tivemos no estado de São Paulo 1.378 candidatos a deputado federal. Nós tivemos aqui no Distrito Federal 980 candidatos a deputado distrital na última eleição. Para 24 cadeiras apenas. A pessoa passa a campanha inteira tentando ficar conhecido. Ela não consegue sequer ficar conhecido, quanto mais ter as suas ideias debatidas. Então, eu acho que o voto distrital, ele aproxima o eleitor do eleito, o eleito do eleitor, e ele facilita o acesso da pessoa comum à política, além de baratear a campanha, no sentido de que ele reduz a área geográfica da campanha, e isso barateia a campanha. O senhor também é a favor de candidaturas avulsas, ou seja, as pessoas poderem disputar uma eleição mesmo sem ser filiadas a um partido? Eu protocolei também uma PEC, a proposta de emenda à Constituição 6 de 2015, que permite que pessoas sem filiação partidária possam ser candidatas. Se o Congresso Nacional ele tem que representar a diversidade de pensamento que existe na sociedade brasileira, e se na sociedade brasileira uma grande parcela não se considera representada em partido político nenhum, é justo e democrático que essas pessoas possam, além de votar, serem votadas. Por que não? Por que isso é um monopólio dos partidos políticos? Se a pessoa acreditar num partido e quiser se filiar a um partido, muito bem. Mas se essa pessoa quiser ser candidato sem filiação partidária, por que ela não pode ser? Voto facultativo, que já é o outro lado da moeda. Hoje as pessoas são obrigadas a comparecer à urna. Está certo que a multa nem é uma coisa muito relevante, mas o cidadão é obrigado a comparecer para votar. O voto facultativo é uma das suas propostas também em discussão aqui agora. Foi uma das PECs que eu protocolei na minha primeira semana como senador, a PEC 10 de 2015. O voto facultativo, hoje muitas pessoas votam sem fazer a reflexão devida que esse gesto precisa e merece. A pessoa acaba que vota em qualquer um. Qualquer um é quase sempre aquele que ela conhece. É quase sempre numa campanha para deputado ou vereador, aquele que tem mais campanha, mais estrutura, mais gente trabalhando na campanha. O voto facultativo, além de ser mais democrático, ele vai exigir da classe política que ela tenha que fazer um trabalho de convencimento de ideias. Vai ter que fazer um trabalho de base, de convencimento, porque só o convencimento das ideias vai levar o eleitor à urna. Se ele não acreditar, ele não vai sair de casa para ir votar. Aí alguns fazem, vai facilitar a compra de votos. Aí vamos combinar. Compra de votos já existe hoje. O que precisa é que essa compra seja punida. É que detectada a ilegalidade, a ilicitude, quem a cometeu, quem a praticou, seja punido.
seja quem for. Nós tivemos. Agora, o voto facultativo, ele daria, ele mudaria a forma de se fazer política. Ele exigiria da classe política um trabalho de convencimento de ideias. Ele exigiria que se convencesse a pessoa de que a pessoa tem que ir à urna por causa de determinadas propostas, determinadas ideias, além de ser mais democrático. Na última eleição, 1 em cada 4 eleitores não foi votar. A abstenção foi muito elevada. O senhor não acha que com o voto facultativo a tendência é que pouquíssimos brasileiros participem do processo? É uma escolha dos brasileiros. E continuaria legítimo o processo? O que é mais legítimo? Uma eleição que 100% vote, mas com uma boa parcela desses 100%, sem saber o que está fazendo, sem refletir devidamente o exercício e as consequências desse voto? Ou uma eleição que 10% só vote para radicalizar, mas querendo exercer esse gesto? Cabe às pessoas decidirem. Vamos deixar livre. Quem quiser, vota. Quem não quiser, não vota. É um direito da pessoa. Se ela não quiser ir votar, ela não vota. Agora, você obrigar a pessoa a ir votar e ela ir votar, aí acontecem algumas coisas exóticas. Como, por exemplo, se elegem pessoas que já diz na própria campanha que não sabe o que vai fazer lá, entendeu? Que não sabe o que faz um parlamentar, entendeu? Então você começa a ter um deboche da atividade. A atividade política precisa ser respeitada, entendeu? Claro que nós temos que ter menos parlamentares, por isso eu defendo que reduza o número de deputados federais de 513 para 300, que reduza o número de senadores de 3 para 2 por unidade da federação. Claro que eu defendo também um enxugamento nas verbas dos parlamentares. Eu apresentei um projeto que proíbe que parlamentares, que senadores recebam verba indenizatória. Eu não gasto 1 centavo sequer de verba indenizatória no meu gabinete. Que reduza a verba para o pagamento de assessores. Que reduza a verba para o pagamento de assessores para menos da metade da que ela é hoje. E que reduza o número de assessores também. Eu só tenho 10 assessores no meu gabinete. Então nós precisamos reduzir o número de parlamentares e também o número de assessores e o gasto que tem com assessores, para que nós tenhamos um poder legislativo efetivo. Não existe Estado democrático de direito sem existência de um poder legislativo forte e atuante, mas para ele ser forte e atuante, ele não precisa ser gordo e inchado como ele é hoje. Então eu defendo que se reduza o custo do Congresso Nacional para o contribuinte, mas mais do que isso, eu dou o exemplo no meu gabinete. Eu não só defendo, eu cortei na carne e dou o exemplo no meu gabinete. Agora, além disso, nós temos que também modificar o sistema eleitoral. Por isso a proposta do voto distrital, por isso a proposta do voto facultativo, por isso a possibilidade de candidaturas avulsas sem filiação partidária. Eu acho que seria uma mudança que a gente faria nesse país. Por que o senhor defende o fim da reeleição para cargos executivos e por que o senhor acha que as eleições legislativas para deputado, para vereador, a pessoa só pode ter direito a se reeleger uma única vez? Apresentei também essas 2 PECs na minha primeira semana como senador. As pessoas hoje, criou-se uma coisa de que num governo só não se consegue fazer nada. Essa cidade que nós estamos foi criada por Juscelino Kubitschek. Ele só teve um mandato. Com um mandato só, ele criou uma cidade. As pessoas agora criaram uma coisa que um mandato só não se consegue fazer nada. Aí, durante o primeiro mandato, a pessoa só fica trabalhando máquina para reeleição. Não, dá chance a outros. Então, eu acho que a reeleição ela é ruim para o processo democrático. Eu acho que precisa dar chance a outras pessoas. E no caso do legislativo? E no caso do legislativo, mais grave ainda. A pessoa se eterniza parlamentar, fica parlamentar 40 anos. Vira uma profissão? Vira uma profissão e mais do que isso. Quando uma pessoa fica muito tempo em um cargo, ela começa a se achar proprietária dele. Ela vai se esquecendo com o tempo que ela é apenas um representante. Então eu protocolei uma proposta, uma PEC, que proíbe que parlamentares possam se reeleger mais do que uma única vez, que limita a uma única reeleição para o legislativo, para que o sistema seja constantemente oxigenado, renovado, para dar chance a outras pessoas. Eu acho que isso seria algo importante. A política é um serviço, ela não pode ser uma profissão. A pessoa vai, disputa um cargo, se ela quiser ter mais um mandato ali, depois, se ela quiser, vai disputar outro cargo, mas não vai ficar ali. Então você tem vereadores que são vereadores há 40 anos,
deputados estaduais e federais há 40 anos. Será que não pode dar chance a outros? Para oxigenar, para vir ideias novas. A pessoa dá a sua contribuição. Então a política tem que ser um serviço. A sua proposta, a pessoa não pode, por exemplo, se ela for deputada federal durante 4 anos, ela pode ficar mais 4 anos, mas uma segunda reeleição não seria possível, mas ele poderia tentar um outro cargo. Ele poderia tentar ser senador, poderia voltar para deputado estadual. Poderia tentar um outro cargo. Compreendo. Além do fim da reeleição, o senhor também quer proibir que quem tem cargo, quem tem mandato legislativo, assuma algum cargo no Poder Legislativo, no Poder Executivo, perdão. Teria que renunciar ao mandato. Por que é importante isso? Essa é a PEC 5 de 2015, também apresentada na minha primeira semana como senador. E não estou propondo nada original, Silvio. Quando o presidente Barack Obama virou presidente dos Estados Unidos pela primeira vez, em 2008, ele convidou a então senadora pelo estado de Nova York, Hillary Clinton, para ser secretária de Estado, que é o equivalente a ministro das Relações Exteriores aqui no Brasil. E ela, para ser secretária de Estado, ela teve que renunciar ao mandato de senadora pelo estado de Nova York para poder ir assumir a Secretaria de Estado. No Brasil, não. No Brasil, é uma promiscuidade brasileira. A pessoa se elege deputado, depois vai ser secretário de Estado, vai ser ministro, não perguntou para o eleitor se ele concorda com isso. A pessoa se elege deputado, se elege vereador, vai ocupar uma secretaria na prefeitura. Pior, nas cidades e nos estados, os prefeitos e os governadores utilizam isso para garantir uma maioria parlamentar. Então, eles enchem as câmaras de vereadores e as assembleias legislativas de suplentes, que eles conseguem controlar melhor, e aí você não tem um poder independente. Você tem um poder que fica... tira a própria essência do que é o poder legislativo, o equilíbrio dos poderes. Então, isso não é correto. A pessoa, quando disputa uma eleição e pega uma procuração do eleitor para representá-lo num cargo, ela tem que cumprir aquele cargo. Não ir para um outro cargo sem perguntar para o eleitor se ele concorda. Então, pela minha proposta, fica proibido que alguém se eleja deputado, se eleja senador, enfim, se eleja para um cargo legislativo e vá ocupar um cargo no executivo. Se quiser ir, pode ir, mas tem que renunciar ao mandato. Não pode ir e depois voltar. No Brasil, não. No Brasil é uma promiscuidade. No Brasil, tem gente que vai ser ministro, vai ser secretário de Estado e volta para exercer o mandato por um dia, para participar de uma votação, porque fica com medo que o suplente vote ao contrário. Isso é sério? Isso é coisa de país sério? Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Não pode ser, isso não é coisa de país sério. O senhor acha, inclusive, que o eleitor tem que ter direito de pedir a cassação do mandato do político? Isso é mais ou menos como recall de mandato? É um pouco diferente do recall. Uma PEC que eu também apresentei, que cria um sistema de revogabilidade de mandatos. Hoje a pessoa registra sua candidatura e só registra seu nome. Pela minha proposta, a pessoa, além de registrar o seu nome como candidato, ela vai ter que registrar um conjunto de propostas e compromissos, que a Justiça Eleitoral, por sua vez, vai publicar esse conjunto de propostas e compromissos no seu site na internet, para o eleitor poder escolher o seu candidato e poder depois acompanhar o mandato do eleito. Se a pessoa, depois de eleita, ela contrariar frontalmente qualquer um desses compromissos ou propostas que ela colocou, que ela registrou como candidata, ela perde o mandato. Qualquer eleitor pode entrar e fazer uma ação na Justiça Eleitoral e pedir o mandato dela de volta. Ela teria que contrariar frontalmente, mas, por exemplo, alguém que é candidato a deputado, que diga o seguinte: eu sou contra o aumento da carga tributária. Se ele vota favorável à criação ou aumento de um imposto, ele está contrariando aquilo que ele se colocou. Se um candidato a governador, por exemplo, aqui do Distrito Federal, diz: vou construir mais um hospital na Ceilândia. Hoje a Ceilândia tem um hospital, ele vai dizer: vou construir o segundo hospital da Ceilândia. E um outro candidato diz assim: vou construir o segundo hospital com 200 leitos e entregá-lo em até 3 anos de mandato. Se ele não entregar em até 3 anos de mandato, ele não cumpre o último. Isso vai fazer com que, no ponto futuro, as pessoas passem a votar menos simplesmente em pessoas e mais nas propostas e nos compromissos. E vai fazer com que
o eleitor passe a exigir compromissos cada vez mais objetivos dos seus candidatos. Que o candidato detalhe exatamente como vai ser o procedimento dele como parlamentar. Eu vejo nas emendas ao orçamento. Hoje, uma das principais funções de um parlamentar são as emendas ao orçamento. Porque elas têm caráter impositivo, as emendas parlamentares ao orçamento. O que o parlamentar colocar, o governo é obrigado a executar. Ele pode até decidir o que ele executa primeiro, mas ele é obrigado a executar todas. Os parlamentares colocam as emendas sem discutir com os eleitores. Tem emendas para coisas irrelevantes. Tomam decisões para as quais eles não têm procuração para isso. As minhas, por exemplo, hoje tem remédios para câncer na rede pública do Distrito Federal que estão ali por causa de uma emenda minha ao orçamento da União. Algo importante para a sociedade. Foram compradas agora 7.000 unidades de sorafenib, que é um remédio quimioterápico a pacientes com câncer, para a rede pública do Distrito Federal, através de uma emenda minha ao orçamento da União. Foram comprados também 16.604 unidades de Propofol, que é um remédio anestésico importante para a realização de cirurgias. A rede pública do Distrito Federal, ela não estava fazendo cirurgia, estava com problema de cirurgias por falta de anestesia. Aí, com uma emenda minha, se comprou 16.604 unidades de Propofol, que é um remédio anestésico para a realização de cirurgias. Então, assim, a emenda parlamentar é uma coisa importante, isso tem que ser debatido na campanha. A pessoa tem que registrar como vai ser o mandato dela, explicar o mandato. Ela não pode receber uma carta em branco como é hoje. Se o candidato registra as propostas e não cumpre, ele perde o mandato. Chegamos a um ponto que é muito importante também hoje em dia na discussão da reforma política, que é a questão do financiamento e do formato da campanha. O senhor propõe um formato de campanha totalmente novo. Para começar, muito menos dinheiro e principalmente uma uniformização da campanha. Todos com o mesmo tempo, o mesmo provedor de serviço vai oferecer o vídeo do candidato A, do candidato B, do candidato C. Isso nivela o terreno, torna o jogo mais democrático, senador? Silvio, eu posso te dizer aí o que eu sou contra. Eu sou contra a criação desse fundo eleitoral, de você pegar 3,5 bilhões, pode ser, vão discutir semana que vem, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eu sou contra do mesmo jeito. A discussão para mim não é de onde vão tirar recursos para constituir esse fundo. A discussão que está sendo feita aqui é de onde vai se tirar os recursos. Para mim, isso independe. Eu sou contra que se tenha esse fundo. É que você pegue 3,5 bilhões do contribuinte e entregue para os partidos fazer campanha. De onde viria o dinheiro? Não acho isso correto. Meu voto vai ser contrário à criação desse fundo eleitoral. Eu acho que tem duas formas que você poderia financiar as campanhas. Uma é que eu estou defendendo mais agora, que é apenas doações de pessoas físicas com limite. Vamos fazer como foi na campanha do ano passado para prefeito e colocar um limite. Pronto. Entendeu? Porque as campanhas vão ser muito mais baratas, muito mais simples. Outra ideia seria você fazer um financiamento público, mas não dando dinheiro para partidos e candidatos. Porque se hoje tem gente que é candidato só para alugar tempo de televisão, que dirá para ganhar dinheiro diretamente. Como seria a ideia? Seria a justiça eleitoral, faria licitações, a produtora de televisão que ganhasse gravaria o programa de todos os candidatos, aquele determinado cargo, naquele determinado lugar. Mesmo fundo, igual tempo para todos. A pessoa chega lá, ela só vai falar suas ideias, ela vai ter que ganhar no conteúdo, na proposta, no convencimento. A gráfica que ganhar num determinado lugar a licitação vai imprimir o panfleto de todos os candidatos àquele determinado cargo, naquele determinado lugar. Mesma quantidade, igual formato. E não passa dinheiro pelos candidatos e pelos partidos. A Justiça Eleitoral faria a licitação e pagaria diretamente o fornecedor. E entregaria simplesmente o material, o horário de televisão com estúdio para o candidato gravar as ideias dele e o material publicitário. Mas você teria campanhas muito mais baratas, menos desiguais, não teria essa farra que se faz hoje com campanha política. E esse dinheiro que a Justiça Eleitoral usaria para pagar esses fornecedores viria dessas doações? Não, pô, aí você pode até ter uma reserva pública, entendeu? Agora, como não vai ser assim, como vai ser para dar dinheiro para partidos e para políticos, sou contra. Sou contra, e aí eu acho que tem que ser só doação de pessoa física e com limite.
Número de partidos no Brasil. O senhor tem uma posição? Nós temos quase 40 partidos registrados no Brasil. Isso tem sentido? O problema não é o número de partidos. O Poder Legislativo, acho que o Poder Legislativo daria uma melhor contribuição para a sociedade quanto mais independente for o Poder Legislativo. Eu, inclusive, apresentei um projeto de resolução, o PRS 52 de 2015, que tipifica como quebra de decoro parlamentar o parlamentar indicar, o ato do parlamentar indicar cargos no Executivo. Isso contraria, inclusive, a própria Constituição Federal, que diz que os poderes são independentes. Quando eu vejo pelas câmaras de vereadores, pelas assembleias legislativas, e aqui no Congresso também, o parlamentar que tem 200 cargos no Executivo, qual é a isenção que ele tem para votar uma proposta do Executivo? Estaria comprometido. Não, aquilo ali vira... Então, o foco do parlamentar passa a não ser pensar na sociedade. Se aquele projeto, se o mérito daquele projeto é bom ou ruim para a sociedade, para a população. Passa a ser agradar ou desagradar o governo, porque às vezes é o contrário, às vezes quer achacar o governo, porque não tá ganhando o que queria ganhar. Então, eu fui deputado distrital, deputado federal e senador. Eu nunca tive um cargo indicado em governo nenhum, nem federal, nem local. E como é que eu voto cada projeto? Eu leio cada projeto, analiso o mérito do projeto, penso se aquilo vai beneficiar ou prejudicar a sociedade e dou lá meu voto, representando dignamente os meus eleitores que me escolheram como representante. Eu analiso se o projeto é bom ou ruim para a sociedade. Assim o parlamentar devia votar, e não pensando se vai agradar ou desagradar governos. Então, se o parlamentar tem cargos, ele vota favorável. Se não tem, ele vota contra. Não pode ser. Então, eu coloquei isso, eu apresentei esse projeto que tipifica como quebra de decoro parlamentar o parlamentar indicar cargos no Executivo. Porque essa prática prejudica o funcionamento dos dois poderes. Prejudica o funcionamento do Legislativo, porque faz com que parlamentares votem contra suas consciências, não pensando em votar pensando na população, e sim pensando em agradar ou desagradar governos, e prejudica também o funcionamento do Poder Executivo, porque obriga o Poder Executivo a nomear pessoas que ele não gostaria de nomear, muitas das quais não têm qualificação técnica para exercer os cargos públicos. Então, você prejudica os dois poderes. O problema não é o número de partidos. Aí, mas como é que você consegue negociar com tantos partidos? Não tem que negociar. Não é uma questão de negociação, é uma questão de consciência. Quando um parlamentar vota um projeto, ele só tem que pensar se aquilo é bom ou ruim para a sociedade. E ir lá e votar. Não tem que negociar cargos, negociar espaço no governo. Mas governabilidade no Brasil virou sinônimo de fisiologismo. E é o tipo de política que faz a sociedade ter nojo de política. Esse sistema, o sistema presidencialista está contribuindo para isso? O problema não é o sistema presidencialista, o problema é essa relação executivo-legislativo, que é uma relação mercantil, é como se o Estado brasileiro hoje existisse não para devolver serviços públicos de qualidade ao contribuinte, pelos impostos que esse contribuinte paga. É como se o Estado brasileiro existisse para a construção e perpetuação de máquinas políticas. A França possui 4.800 cargos comissionados, os Estados Unidos inteiro 8.000 cargos comissionados, no Brasil você tem 25.000 cargos comissionados só na administração direta, sem contar na administração indireta, sem contar nas estatais e sem contar os terceirizados, que agora aumenta o número de terceirizados, que é uma forma de você ter mais cargos comissionados camuflados em terceirizados. Então, o senhor é a favor do parlamentarismo? Eu votei no parlamentarismo no plebiscito de 93 e te digo, com a prática que eu tive, a vivência que eu tive no parlamento, seria a pior coisa que iria acontecer. O parlamentarismo daria chance de alguém que nunca conseguiria com voto popular chegar ao poder. A saída está no presidencialismo, mas com outras regras. O presidente da Câmara que foi cassado, Eduardo, poderia ser o chefe de Estado. A Câmara escolheu ele como presidente. Ele teria chance de uma eleição popular? Não teria. Então, assim, o que eu acho é que nós precisamos ter um poder legislativo independente,
Para ele ser independente, não pode ter essa relação promíscua entre executivo e legislativo. Parlamentar não pode indicar ninguém no outro poder. A Constituição diz que os poderes são independentes. Ele tem que ler o projeto, pensar apenas se aquele projeto é bom ou ruim para a sociedade e votar, representando quem escolheu ele como representante. Apenas isso. Pensar se aquilo é bom ou ruim para a sociedade. O fator motivacional tem que ser a consciência dele. Não quer dizer que ele vai acertar. Mas o fator motivacional tem que ser apenas a consciência dele. E não esse toma lá da cá. Mas precisa negociar. Precisa negociar espaço. A negociação é isso que está aí. É estatal para um partido. É ministério para outro partido. Ou seja, não deveria ser assim. Deveria ser o chefe de governo, deveria ter a liberdade dele escolher os melhores para servir a população, independente de filiação partidária. Escolher os mais capacitados. Isso sim deveria ser a verdadeira política, deveria ser o verdadeiro Estado. Então, se é o modelo que eu sonho, é isso que eu tento praticar. Para mim seria muito cômodo indicar 200 pessoas no governo. Eu ajudei a eleger o governador aqui do Distrito Federal, indicar 200 pessoas no governo. E dizer, o governo está ótimo. E não fazer as críticas que eu tenho feito da tribuna. Não, minha responsabilidade é defender a sociedade. Eu cumpro essa responsabilidade. O meu lado é o lado da população. Então, hoje se criou uma coisa, o parlamentar tem a chance de nomear 200 pessoas, claro que é confortável. Eu poderia ter no meu gabinete mais 43 pessoas nomeadas, entendeu? Fiz esse corte em caráter irrevogável no primeiro dia do meu mandato. A economia do meu mandato aos cofres públicos, só com esses cortes diretos, é de 16 milhões e 700 mil reais de economia direta aos cofres públicos. Para mim seria cômodo ter mais 43 pessoas, seriam 43 pessoas a mais para me defender na internet. Agora, é correto isso com contribuinte? Não é. Para mim seria muito cômodo, criaria uma máquina política, criaria um exército. Mas é correto com contribuinte? Não é. E adianta só eu defender que isso deve ser diferente? Não, eu tenho que praticar, eu tenho que dar o exemplo. E foi isso que eu fiz no meu mandato desde o meu primeiro dia como senador. Por isso, eu reduzi o número de assessores no meu gabinete, por isso eu reduzi a verba para o pagamento de assessores no meu gabinete, por isso eu não uso verba indenizatória, por isso eu abri mão da aposentadoria de parlamentar, por isso eu abri mão do plano de saúde vitalício dos senadores, porque eu acho que eu tenho que dar o exemplo no meu gabinete. E por isso eu não tenho um cargo em governo nenhum, nem federal, nem local, para poder analisar o mérito de cada projeto e votar pensando na sociedade. O senhor estava falando em despesas de gabinete. Salários de políticos, o senhor defende redução de salários de políticos e também vereadores e municípios. O senhor acha que tem muita representação política no Brasil? Câmaras de vereadores inchadas, câmaras com 40, 50 vereadores? Salário, o parlamentar tem que receber um salário. O errado são os extras. O errado são esses penduricalhos que são em volume de 5 vezes o valor do salário. Eu fui contra e votei contra aqui no Senado essa possibilidade de se criar mais municípios. O que a população precisa não é de mais municípios. O que a população precisa é de mais recursos para a saúde, para a educação, para a segurança. E não mais vereadores, mais assessores de vereadores. Por isso eu votei contra esse projeto que possibilita a criação de mais municípios. Senador Regufe, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Obrigado. Você gostou dessa entrevista? Tem alguma sugestão de assunto para o programa? Mande um WhatsApp para 61 999 61 1616. Se preferir telefonar, ligue para o Alô Senado, 0800 61 2211. E se quiser ver de novo ou baixar qualquer um dos nossos programas, acesse senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção. Até o próximo Cidadania.